primeiro vídeo do canal, que eu montei com o intuito de ajudar você, papai e mamãe, a cuidar da postura do seu filho. Eu sou fisioterapeuta osteopata e meu nome é Lilian Stafusa. Vamos começar com um exemplo simples. Se você hoje nunca jogou tênis e vai iniciar uma primeira aula, então você está atacando ali na bolinha, certo? A bolinha veio, mandaram 10 bolinhas para você. Quantas você acha que você conseguiria acertar, só acertar, com a raquete na bolinha? Se você nunca fez, eu diria que umas 5, 4 ou nenhuma. Depende do histórico de movimento que o seu corpo tem registrado aí dentro. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O tanto que a gente pode estimular o nosso filho a ter uma memória em relação à motricidade, em relação ao movimento, para que tenha uma melhor postura dinâmica e uma melhor postura estática, ou seja, melhor postura quando parado e quando realiza um movimento. A postura também funciona assim, como no jogo de tênis. Quanto mais estímulo você der para o seu corpo, mais vai ser melhor a resposta dele. Vamos supor que na década de 50, as crianças brincavam, subia muito mais em árvore, brincava na rua muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia as crianças ficam um pouquinho mais com a tecnologia, com o celular, um pouquinho mais parado. Não sou contra a tecnologia, tá bem? Mas vamos dizer assim que as crianças da década de 50, a probabilidade de acertar 5 bolinhas numa primeira aula de tênis é muito maior do que uma criança hoje que não faz e não realiza nenhuma atividade física, concorda comigo? Então, uma criança de hoje, em relação a uma criança da década de 50, claro que eu estou generalizando, ela acertaria muito menos bolinhas nessa primeira aula. E isso acontece por quê? Porque eu tenho menos resposta, meu corpo responde. Ele não treina, ele não tem o treino, ele não tem essa capacidade motora tão boa quanto a de uma outra criança que de repente já foi estimulada ou já tem essa capacidade registrada, essa palavra registrada no seu corpo. Então eu tô aqui para ajudar você, papai e mamãe, a saber se está estimulando certo, se não está estimulando o seu filho, se você... que momento que você pode fazer isso? Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que ela estava perdida. Ela falou, minha criança só chora, e ela não andava ainda, essa criança, tá bem? Nós vamos falar um pouquinho depois, mais pra frente, das fases de desenvolvimento motor, o que eu posso estimular em cada fase, tá bom? Mas hoje nós vamos só abrir o tema, nós vamos dar uma clareada aí na ideia do que é a postura e por que trabalhar a postura do meu filho, tá? Então essa mamãe ontem estava um pouco perdida, ela falou, Lili, ela só chora, ela não consegue, eu não consigo limpar minha casa, ela só quer ficar no colo, e aí eu perguntei, mas ela fica fazendo o quê? Eu deixo ela ali, ela gosta de ficar no berço, porque no berço tem um bichinho, mas você tem outros brinquedos? Não tenho. Então assim, estimule, né? Estimule seu filho, para que ele tenha uma resposta motora melhor e para que ele tenha uma postura melhor. Lilia, mas por que eu faria isso, né? Pra quê? Qual é o intuito? Então você pode estimular uma postura para prevenir dor futura, tá? Uma dor articular futura, por exemplo. Você pode para melhorar a performance do seu filho e rendimento esportivo, tá? Então, quero que meu filho seja tenista, então vamos lá, né, no nosso exemplo. Então, eu vou trabalhar para que a resposta dele fique melhor, tá? Ou então até mesmo melhorar o rendimento escolar, a concentração. Então, tem muitas coisas envolvidas em relação à postura. E é um trabalho que é multidisciplinar, então tem fisioterapeuta que trabalha com isso, osteopata, dentista, médico ortopedista, fono, tá? Então assim, é uma equipe multidisciplinar e eu percebo que os papais e mamães, eles ficam perdidos, não sabem que profissional levar, não sabem o que fazer. Então eu vejo um pé chato, né, do meu filho e eu não sei que idade que eu posso corrigir, tá? Nós, osteopatas, fisioterapeutas, a gente leva em consideração
4 pilares da postura, que nós vamos abranger um pouquinho mais pra frente, mas eu vou dar uma pincelada por aqui, que são os pés, os olhos, a boca e o ouvido interno. Então a gente corrige a postura em relação a esses pilares. E quando a gente fala pilar, não pensa em uma estrutura fixa, tá? Pensa assim, nos pilares de mola que são ajustáveis. Então, é essa palavra. A nossa postura, ela é ajustável. E a gente precisa estimular para que a resposta motora nossa, né, do nosso filho, no caso, seja muito melhor, muito mais eficiente e que tenha menos gasto energético para eu realizar uma ação, seja estudar ou seja correr, como uma atividade atlética. Então com os vídeos, eu vou ajudar você, papai e mamãe, a identificar, a achar no seu filho, a identificar no seu filho os fatores que podem estar alterados, ajudar você a estimular e vou ajudar você a selecionar o profissional que você deve encaminhar ao seu filho. Eu procurei na internet, não achei nenhum conteúdo relacionado a isso, muito escasso, muito pouco, e por isso que eu vim aqui dar a carinha a tapa para poder ajudar você, papai e mamãe, a construir um futuro melhor para o seu filho e para a nossa humanidade. E se você gostou da minha ideia, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no canal.